Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio da ECF Cast. É um episódio que nós vamos falar sobre uma polêmica que vai acontecer agora para o Natal. A pergunta é, 12 do 12 é o novo Natal? Sim ou não? E aí, Erlon, tudo bem? Seja bem-vindo. Valeu, beleza? Beleza? Fala, Eric, tudo bem? Fala, Emerson, beleza? Tranquilo? Beleza. E aí, Tiagão, tranquilo? Assunto bom hoje, hein, pessoal? Vamos começar já falando de algo que é novo, né? 12 do 12 aí, talvez seja o primeiro 12 do 12 que a gente vai pegar proliferado aí para todos os marketplaces, né? Mas antes disso, pessoal, eu ia pedir para vocês deixarem um like, compartilhar esse conteúdo com alguém que possa aproveitar dele. Se tiver aí a opção de hypar, dá um hype aí pra gente, ajuda bastante a recomendar esse conteúdo para outras pessoas. E é isso, vamos começar aí a trocar essa ideia? Bom, vamos lá. É o seguinte, 12 do 12, o Spike Day, que agora os marketplaces estão brigando entre eles, trazendo muito mais audiência. Será que o 12 do 12 é a grande oportunidade para você VDB no Natal? Na minha opinião, sim, 12 do 12 é o novo Natal. E eu queria ouvir de vocês qual é a percepção que vocês têm. Porque assim, para a gente chegar a essa conclusão, a gente tem que voltar a partir do 6 do 6. Foi quando o Mercado Livre entrou na guerra com a própria Shopee, né, para surfar a onda das datas iguais do Spike Day. E aí eu queria entender de vocês historicamente. Vou começar aqui pelo Erlon, que trabalha no nosso projeto lá de Polos junto com o Mercado Livre. Qual que é a visão dentro do projeto Polos do Spike Day? O que é que você vê que vem acontecendo que pode afirmar ou não de que 12 do 12 é o próximo Natal? Tá, vamos lá, Emerson. Eu acho que de fato é uma oportunidade que o vendedor vai ter, principalmente pós Black Friday, para conseguir fazer de fato aquelas vendas dos produtos que ele não conseguiu alavancar tanto na Black Friday e também pensando, né, como a gente falou das vendas ali que o Thiago trouxe antes da gente entrar no ao vivo, da questão de fazer a venda para os familiares, então, né, buscando uma compra muito mais para o outro do que para ele mesmo, aproveitando a oferta da própria Black Friday. Então, nesse sentido, eu acho que é uma data, uma ocasião perfeita para encaixar justamente para o vendedor que passou pela Black Friday, tem aquele resquício de estoque, né, para ele conseguir aproveitar aquilo nas últimas datas daquele período. E falando historicamente, sim, eu acho que houve de fato um volume, acho que inicialmente o Mercado Livre ainda estava começando, a Shopee vem mais forte desde sempre, né? Então, mas agora nesses últimos meses o Mercado Livre, por conta do marketing, por conta do que ele vem fazendo, essas datas de fato elas geram um pico de venda. É um momento onde de fato, o fato só deles fazerem, né, essa data especial para o mês, né, das datas iguais, faz com que os vendedores eles comecem a trabalhar mais as campanhas de marketing, que muitas vezes é esquecido. Então, esse planejamento normalmente que acontecia só em datas específicas do ano, que já acontece normalmente, era quando o vendedor ia lá e planejava as campanhas, fazia as ofertas relâmpagos, ofertas do dia. Eu acho que essa movimentação comercial, ela colabora para que o vendedor utilize mais as alavancas e assim ele consiga ter mais aproveitamento e, consequentemente, o pico de venda aumentar, né? Então, o Mercado Livre traz essa questão dos cupons, ele traz toda a audiência e eu acho que isso corrobora para que o vendedor, de fato, busque mais a gestão de marketing da plataforma, coisa que ele não fazia mensalmente, né? Ele Exato. Fazia em algumas ocasiões específicas e o volume de venda se torna maior. Excelente. Ô, Eric, você não acha que isso que o Erlon trouxe é muito forte? Porque eu sempre fui o cara que bateu muito no planejamento comercial. Sempre bati muito nisso. E, historicamente, o vendedor do marketplace ele passou a ignorar as datas comerciais no passado, porque ele sempre transferiu a responsabilidade da venda para o canal de venda. O Spike Day vem mudando um pouco esse comportamento e vem, como o Erlon bem trouxe, vem trazendo a obrigatoriedade de o cara se coçar todo mês para surfar essa onda. A pergunta que eu quero te fazer é, nas empresas em que a gente gera a consultoria, para os seus clientes ali, você vê que há uma mudança de comportamento e esses caras de fato estão usando as alavancas do Mercado Livre nesse período? Bom, sim. Historicamente, a gente vem acompanhando desde o 6 do 6 um acompanhamento muito mais próximo do seller.
né? Porque eles não trabalhavam todo o ecossistema do Meli. Então, para você ter um bom desempenho, principalmente em datas comerciais, você precisa ter a utilização do ecossistema do Mercado Livre. Porque não adianta nada eu hypar lá na publicidade, meter grana, aumentar o objetivo e não ter o ecossistema trabalhado dentro da plataforma, né? Então, a gente sempre fala, tem que ter uma base forte. Tendo a base forte é o quê? Trabalhando a parte de planejamento comercial, que é o que você sempre traz nos seus treinamentos, nas suas palestras, que é o quê? Agora o seller ele precisa ter um acompanhamento muito mais próximo da conta. Como o Erlon disse, então o cara fazia o planejamento comercial em datas específicas. E às vezes era a cada 2, 3 meses. Agora ele tem planos de ação mensal para ele trabalhar essas datas comerciais. E os 6 do 6, 7 do 7, eles se mostraram muito promissores, né? Até vindo agora o 11 do 11, que eles faturaram mais que Black Friday de 2024. Né? Então essa Black de 2025, com o Mercado Livre trazendo mais de 100 milhões de cupons, tende a explodir. Né? Então antes do Natal, né, o 12 do 12 vai ser a última data comercial, bem dizer, para o seller explorar toda essa possibilidade. Então a gente vem comparando mês a mês na consultoria que o faturamento na data dupla, comparado com o mês anterior, vem aumentado. Então, por exemplo, temos alguns casos, mas eu vou citar esse específico, foi bem exponencial. Por exemplo, um seller ele faturou no 9 do 9 R$80 mil. No dia 10 do 10 ele faturou 180 mil. E quando foi no 11 do 11 ele bateu 340 mil reais em um dia. Então assim, como que a gente fez isso? 9 do 9 ele não estava na consultoria. Ele entrou no mês de outubro. Então a gente entrou para falar o quê? Pô, você precisa trabalhar as alavancas do Mercado Livre. Não é publicidade. Publicidade é para trazer visibilidade. Então o que a gente vai fazer antes? A gente vai olhar como que está a sua conta. Então não tinha minha página, não tinha banner, não trabalhava cupons, trabalhava muito poucas campanhas de CP. Então, utilizava só uma ou a dele que ele criava. Então, fazendo um plano de ação, melhorando isso mês a mês, semana a semana, fazendo esse acompanhamento com recorrência com o seller, possibilitou que ele chegasse nesse pico de faturamento. E assim, a expectativa é que Black e 12 do 12 a gente ultrapasse esse valor que é diário. Então, assim, é um conjunto de fatores que a gente vê que vem surtindo muito efeito, tanto na Shopee quanto no Mercado Livre. Né? A Shopee já tem mais de um ano que está trabalhando em datas duplas e Spike Day. Já o Mercado Livre tem 6 meses. Então, eu vejo assim que é uma projeção para 2026 de que o seller ele tenha que ter um planejamento comercial, né, focado nas datas duplas mês a mês. Eu acho que cada vez mais o seller ele tem que se especializar nessas datas. Exato. Quando a gente fala de planejamento comercial, pro cara que está fazendo a primeira vez o planejamento, que ele está colocando em prática a primeira vez, é uma dificuldade, as coisas não saem como se espera. E aí o que a gente fala, né? 2026, com os Spike Days, o empreendedor, né, o gestor de e-commerce, ele vai ter aproximadamente 30 datas comerciais para colocar em prática. 30. E se tem uma coisa que eu aprendi na vida, você quer ficar bom em alguma coisa, você tem que fazer de forma recorrente, frequente. Então pode ser que o seu 12 do 12, a sua Black Friday, o seu Natal não seja algo extraordinário agora, mas vai ser a segunda, a terceira vez que você está fazendo. Agora, se você se colocar à disposição de montar um planejamento comercial para essas próximas 30 eventos, a Black Friday de 2026, o Spike Day de 12 do 12, o seu Natal vai ser um Natal diferente. Né? Então, eu acho que a gente precisa, como empreendedor, se colocar à prova de executar a mesma coisa de formas repetidas até ficar bom. Exato. Não é isso? Ô Emerson, um ponto que eu trago para o meu negócio e para a minha vida foi um ponto quando a gente estava lá no começo, quando eu comecei a aprender com você, que você trouxe o conceito do flywheel. Para mim faz muito sentido isso. Quando você faz uma vez é difícil, é duro, você não entende, mas você vai lá e faz. Quando você está lá na 11ª vez fazendo, você já fala, putz, peguei o esquema. Então, acho que assim, esse conceito de fazer com recorrência e não esperar ou terceirizar a culpa, né? Que muito seller terceiriza a culpa, joga a culpa para outro. Mas não, chama a responsabilidade e executa o que tem que fazer. Né? Porque a gente está na consultoria, a gente pega alguns casos de alguns sellers que vêm e acham que é mágica. Pô, eu tô na consultoria, CF Consultoria, a melhor consultoria do Brasil. Mas agora eu tô voando, mês que vem eu vou faturar 1 milhão. Não. Se você não fizer a sua parte, não vai sair do lugar. E assim, o princípio do flywheel é incrível, né? Exato. Para quem não conhece, é um princípio da engenharia. Onde para você fazer uma roda girar, no começo,
você precisa colocar muita energia para aquela roda começar a girar. Mas depois que ela vai ganhando velocidade, ela vai ficando mais fácil de ser girada, né? E aí se torna algo comum. Esse é o princípio do flywheel. Quando você traz esse princípio para o seu aprendizado, toda vez que você entra numa energia nova, onde você tem que aprender algo que não conhece, no começo aquilo é difícil. E aí, à medida que você vai executando aquilo, aquilo vai ficando mais fácil, e em pouco tempo você vai se tornar um especialista. Eu acho que o Spike Day, essas datas iguais, elas estão obrigando, né, as lojas agora, os sellers de marketplace, a se colocar na posição de ter que fazer um planejamento, coisa que antes já era uma obrigação, mas a gente era displicente, mas agora não tem mais essa, está sendo esfregado na sua cara uma data importante por mês para você ter ali um volume de venda expressivo. Você viu o cara lá, 80 pau, 150, 300 e pouco. Porra, que negócio que faz isso de uma hora para outra? Um dia. Em um dia, exatamente, em um dia. Então, assim, eu acho que essas datas são importantes para que a gente, nossa empresa defende muito essa questão de gestão e de processo, para que você coloque gestão e processo no seu planejamento comercial para surfar bem essas ondas. Posso trazer uma visão para essa conversa de hoje? Bora. Fui eu que pensei no tema, né, da gente falar de 12 do 12 hoje. Esse episódio estará indo ao ar no dia 5 do 12, então vocês vão ter 7 dias ainda, desde essa conversa que a gente está tendo aqui, para se preparar para o 12 do 12. Espero que vocês aproveitem essa oportunidade, não deixem isso passar. Mas quando eu estava pensando sobre o que a gente ia trazer para o conteúdo de hoje, eu fiquei muito mais pensativo sobre o comportamento, né? Mas comportamento de compra das pessoas. E cheguei nisso com base no outro podcast que a gente gravou, falando sobre Black Friday, falando um pouquinho, né, sobre um planejamento comercial da Black, que é possivelmente, até então, 2025, lá em janeiro, quando alguém falava qual é a data mais importante do ano, todo mundo vai falar Black Friday. Talvez agora, com essa mudança de como os marketplaces trabalham Spike Day, talvez você tenha uma diluição do nível de importância ou do nível de dependência que as empresas tenham, né, dessa data comercial no segundo semestre. Então, a gente tinha Dia do Consumidor, lá no dia 15 de março, salvo o meu engano, e agora Black Friday, esse ano, no dia 28 de novembro. Quando a gente olha para a questão de comportamento, tanto de compra e tanto comportamento de venda, com o que vocês trouxeram aqui, eu fiquei pensando, né? Qual é a diferença do Spike Day para uma data comercial tradicional? E aí, quando eu fiquei pensando nisso, a gente foi falando, não sei o quê, e eu pensei, cara, imagina o cara lá que vende caixa de direção, o que esse cara vai fazer no Dia das Mães? O produto dele não necessariamente conecta com essa data comercial. Sim. E aí, quando eu olho para os Spike Day, acho que o ponto-chave dele é ele não tem segmento. segmentação. Exato. Então, ele é uma data comercial aberta e que faz com que você não olhe para o negócio e fale, não, mas pô, Dia das Mães, eu vendo bola de futebol, não vou querer fazer. Vendo artigo de churrasco, é só pro Dia dos... Não. Exato. Agora, todo Spike Day, você tem ali uma data comercial que você pode trabalhar dessa forma. Aí eu vou pro outro lado da moeda, sempre gosto de pensar nisso. Se eu estou vendendo alguma coisa, tem alguém comprando. E se tem alguém comprando, eu preciso entender qual é o comportamento de compra. Posso puxar um gancho aqui? Eu Claro. e o Eric tivemos uma reunião essa semana passada, né, Eric? Em que o Eric trouxe assim, olha, é importante isso aqui. O Eric trouxe assim, ó, eu tenho a sensação de que na véspera do Spike Day, né? Não era uma sensação, perdão. Ele falou, Uma suposição. a publicidade está ficando cara às vésperas do Spike Day. E eu tenho uma suposição de que os clientes estão inserindo o produto no carrinho e não estão comprando. Porque estava tendo excesso de clique nas campanhas. Exato. E aí nós fomos fazer algumas contas e a gente chegou na matemática de que, de fato, tinha aumentado de 15% a 20% a intenção de compra na véspera da Black. Da Black não, Do 11 do 11. do 11 do 11, do Spike Day. Então, aí vem a pergunta. A minha publicidade está ficando cara na véspera da data comercial. Eu estou tendo uma porrada de clique e não estou vendendo. Se você não tem nenhuma estratégia atrelada a isso lá na frente, não faz sentido fazer publicidade mesmo.
Você vai ficar lá fomentando o clique clique e não vai sem acontecer converter. nada, não é? Agora, se você tem uma estratégia comercial bem montada, onde você vai gerar um cupom de desconto para uma lista de transmissão, aí você está construindo uma audiência. Então, quando você falou comportamento de compra, entendi lá que você estava falando comportamento de compra do lojista para suprir isso e também o comportamento de compra do comprador. Na realidade, eu estava pensando no comportamento do vendedor quando se planeja para uma data. Isso. Aí entram todas essas frentes de compra com o fornecedor, de se preparar o estoque, entender quais são os portfólios de produto. E também o lado do comprador consumidor final, né? Então, e aí, olha que legal, você trouxe uma coisa que acabou casando com uma coisa que eu não tinha pensado, mas que faz muito sentido. Então, eu não estava participando dessa reunião, não tinha essa informação. Tendo essa informação, aí eu vou voltar para a minha questão, comportamento de compra, ok. Vamos pensar, por que isso acontece? Por que o clique fica mais caro e o cara põe no carrinho? Qual é a principal ação que o Mercado Livre, por exemplo, no 11 de 11 trabalhou? Cupom. Cupom, ele é pós-pago e não pré-pago. Exato. Publicidade, você pode pré-pagar. Você teve o clique, o cara entrou Tem lá, que pagar. você pôs no carrinho, não comprou. Por quê? Porque se o Mercado Livre vem lá e comunica 40 milhões, 100 milhões de reais em cupons, eu só vou fechar minha venda, minha compra, quando eu tiver um cupom. Se eu não tenho cupom, Eu não fecho. fica no carrinho. Porque em teoria vai sair um cupom em algum momento. Esse é um comportamento que a gente já via na Shopee, né? Exatamente. Um ponto importante, já falando desse tema. Pós 11 do 11, eu fui comparar os cupons. Porque, especificamente na empresa que a gente fez o cálculo, eu olhei o carrinho abandonado. Porque ele tinha cupom de carrinho abandonado que a gente fez a estratégia de carrinho abandonado. O carrinho abandonado dele, em novembro, ele gastou cerca de 17 mil reais em carrinho abandonado, em cupom de carrinho abandonado, e teve um retorno de R$500 mil. Olha só. Só em cupom de carrinho abandonado. Fora os outros cupons de novos seguidores que reverberou em venda também. Então eu vejo que os cupons dentro da plataforma, que é o que o Mercado Livre está fomentando muito agora, está reverberando muito bem. Por quê? Porque o cara está esperando e às vezes ele não consegue um cupom do Meli. Mas aí o que você faz como loja? No dia seguinte, gera um cupom para o cara. E aí o cara compra pelo menos no dia seguinte. Está dando um resultado muito bom essa utilização de cupons. E é por isso que é importante entender o comportamento do comprador. Porque você entende que, então, um dia antes ele vai pôr no carrinho e ele vai esperar um cupom. E que se esse cupom não vir, ele não vai comprar. Então, você ter uma estratégia de retaguarda, de ter um cupom do carrinho que ficou ali parado, é uma baita de uma estratégia. Então, acho que essa é uma coisa que, Sim. na minha cabeça, assim, é muito, muito importante entender essa questão de jornada de compra, porque isso te dá a possibilidade de fazer uma projeção do futuro. Tem um ponto também, só complementando o que você trouxe, Ti, que foi do Dia das Mães, por exemplo. Que uma loja de caixa de direção vai vender o quê? Bom, tem algumas estratégias que eu acho que dá para ser utilizada. Por exemplo, eu vou ter a data comercial Dia das Mães. Pô, eu posso trabalhar uma semana antes ou ali no Brand Ads. Claro. Trabalhando o quê? Pô, se eu vou vender, vai chegar o Dia das Mães, por que não trabalha alguma headline ou alguma ação específica falando sobre segurança da sua mãe num carro, focado em carro de direção? Então tem algumas ações que mesmo que não é do mesmo nicho, você consegue fazer, atrelar, sabe? Ou que aquela ocasião leva, né? Então, por exemplo, Isso, Dia das exato. Mães, vai todo mundo pegar o carro e viajar com a Exatamente. família, vai para casa da avó. Sim. Então, assim, de fato... Tem alguns recursos que o Meli nos Você disponibiliza gera que às conexão. vezes o seller ele fica muito focado no Product Ads. Mas tem alguns outros mecanismos e ecossistema do Meli, ou orgânico ou pago, que você consegue utilizar para trazer mais visibilidade para a loja, consequentemente mais cliques e venda. Mas você sabe o que eu acho? O que você trouxe aqui é genial. É mesmo? É genial. Mas o vendedor de Mercado Livre não está preparado para pensar desse jeito. O cara não está pronto ainda. Cabe a nós trazer isso como uma ideia, porque o cara, ele é assim... O marketplace é muito focado em conversão, né? O que acontece é o seguinte, o cara, ele é um vendedor, irmão. Ele não é um marqueteiro. Isso aí. Você está entendendo? O cara não está conectado com essas coisas. Ele pode se tornar, Cara, deve, mas... Ó, o exemplo que você pegou aqui, meu irmão. Tipo, não tem saída. Você não vai vender caixa de direção no Dia das Mães. Mas você pode usar um marketing criativo para vender a caixa de direção usando a data do Dia das Mães.
Né? Então, puta de uma sacada. Sim. Só que os caras não estão prontos para isso. Né? Então, a nossa missão aqui é educá-los, levar né? esse E mais tipo de do coisa. que isso, ter a maturidade de fazer o teste. Sem o Lógico. desprendimento Exato, com o isso. resultado. Deixa eu entender se uma ideia maluca dessa gera um resultado que seja de vendas, seja de seguidores, seja de aumento de marca, seja de um compartilhamento na rede social, que às vezes você vai pegar e alguém vai falar, puta, olha que sacada desse cara, vai printar, fazer um vídeo. Não sei, né? Mas é uma coisa que não tá sob o nosso controle, tá sob o controle é fazer isso que você fez. Tipo, pô, legal. Será que não tem mesmo? Deixa eu pensar fora da caixa aqui, entender Deu por bom onde eu escala, passei. né? Deu ruim, isso, pausa. Deu bom escala. Deu ruim, foi só uma ideia legal. Exato. É. Tá, É não isso aí. a gente não tem que ter o compromisso com o erro. Eu acho muito boa essa sua frase. É. Não tem que ter o compromisso com o erro. Não tem que ter, cara. Deu ruim, pô, tá bom. Aprendi, né? A ideia era boa, eu curti a ideia, mas se a ideia não rodou como esperava... E às vezes não roda pra aquela data comercial, mas pra outra mas talvez rode. Você lógico. falou de uma coisa aí, lembrei do nosso time lá na Meli XP. Não vou falar aqui que a gente fez, mas a gente fez uma loucura lá, uma ação comercial, vamos fazer não sei o que lá. Aí não podia, não tem problema, não podia. Mas aí quem falou que não podia, ao mesmo tempo virou e falou, puta ideia, eu faria também. Exato. Então, às vezes tem que tentar, né? Cara, quem não arrisca, irmão, É. não conquista. Não tem essa, não. Tem, Isso é tem verdade. que ir pra cima. Ó, vamos falar um pouquinho, porque acho que a gente entrou num tema aqui super importante, que é o comportamento do consumidor antes e depois. A gente até já discutiu isso algumas vezes. Há uma baixa de venda antes e uma ressaca depois. É aquele negócio, né? Quando você vai no churrasco, no sábado, você não bebe na sexta, né? Pra você Compensar, né? Você Equilíbrio. poder beber mais no domingo, não é? E aí, quando você acorda no domingo, você não quer beber também. Então, é o antes e o depois, só vale o durante. O Spike Day, eu acho que tá acontecendo meio que isso aí. Antes, o consumidor compra menos, né? Claro que pensando... A gente tem que aprender com isso, porque é tudo muito novo ainda, Sim. né? E eu acho que ele compra menos depois também. Nós estamos falando aqui, eu vou conectar com o 12 do 12. Cara, o Natal tá aí. A gente fala um negócio no planejamento comercial. Existem datas comerciais em que o consumidor compra na data. Existem datas comerciais que ele tem que comprar antes da data para que o produto chegue. E só pra fazer um gancho nessa linha de raciocínio, foi exatamente sobre essa ótica aí de na Black Friday as pessoas compram na Black Friday Isso. que eu tive essa sacada do 12 do Sim. 12. Porque eu falei assim, pô, mas próxima data, Natal. Não, 12 do 12. Cara, ninguém compra no Natal. Ninguém compra no Natal, né, cara? Exato. Então o cara compra uma semana, geralmente, né? Com a logística rápida, o cara vai comprar ali, no máximo, uma semana antes. De 15 dias a uma semana. 15 dias a uma semana. Ou vamos falar ali no dia 17, geralmente morre, né? É. Dia 17, 18 morre o e-commerce ali. Então é no máximo até, vamos falar aí 10 dias, vamos arredondar, né? 10 15, dias, dia 8, 15. 10 dias, vai, antes. Só que agora nós temos um fator aí que incrementa essa briga toda aí, que é o 12 do 12. E é um negócio que ano passado não existia, né? Exato. Isso E que o mercado ele é vai que é o aumentar louco. esse ano, né? Vai estar Vai com cupom. força. Então você pensa que é a primeira vez que a gente está tendo um Spike Day dentro, né, de forma aberta no mercado antes do Natal. Então, 12 do 12 é o Natal. É. O Natal não é mais agora no Exato, dia 25. porque você tem que comprar o presente do Natal no 12 do 12 para 12 do chegar a 12. tempo da sua casa. Essa foi a conclusão que a gente chegou, né? Eu acho que é, cara. Ho, ho, ho. E aí é que a gente tem que saber controlar o que nós vamos construir antes. Sim. Porque fica aquela ansiedade, né, Eric? Que o cliente liga e fala, mas o meu ads está ficando caro e tal, não sei o quê, não sei o que lá. Cara, mas o que é que você está construindo? A gente precisa definir essa estratégia. Então, até nós, como consultoria, a gente precisa ter um pouco mais de clareza no que nós estamos fazendo. Exato. Sacou? De falar assim, tá. E aí é que entra um outro negócio, né? Que o raciocínio foi se perdendo, mas não tem problema. Aí é que entra um outro negócio. Quando a gente fala sobre custo, o CAC, né? O custo de aquisição ao cliente, a gente está falando agora, cara, de uma jornada mais longa. Sim. Porque antes a gente tinha o CAC só na publicidade, por exemplo. Exato. Né? Então, o custo de aquisição do cliente ali, ele vinha através da publicidade. Só que agora a gente está entrando numa jornada Que tá pré, entrando cupom, um monte de coisa. que
um pedaço dessa jornada é publicidade e complementando essa jornada com um cupom de desconto. Perfeito. Exato. Tem muitos sellers, Emerson, que eu tô trazendo essa parte para ele do cupom, né? Porque se esse cara precifica no produto o cupom, fica caro. Porque como que você vai mensurar ali quanto de cupom você vai liberar para aquele Quem cara? vai usar, quem não vai usar. E aqui que eu tô trazendo para ele, joga o cupom exatamente como publicidade. Então determina um valor mensal que você quer trabalhar com o cupom e vamos medir se esse resultado vai ser satisfatório ou não. Então assim a gente consegue medir com base ali, delimitando uma despesa do mês. Cria o parâmetro, então vai né? ficar igual o quê? Antes de ads e antes de cupom, qual é a minha margem? Pós-cupom e pós-ads, qual vai ser minha margem? É assim que eu estou tentando medir esses cupons, essas novas funcionalidades que está tendo. E eu vou botar um grau de complexidade, porque entram agora os influenciadores, Também, né? Os afiliados. afiliados, Os é. afiliados. Então, mesmo cenário. Mesmo cenário. Mesmo cenário. Então, o que nós temos que até ajudar, né, nossos clientes a desenvolver é um custo Unificado. unificado. É aquilo, né? O seller ele tem que prestar atenção. Por exemplo, quando a gente entra para fazer gestão de publicidade, às vezes ele quer o resultado no primeiro mês. Mas a gente está conhecendo o seu negócio. E quando a gente passa a conhecer, a gente começa a entender, pô, esse gasto de publicidade agora não tem que ser só focado em Product Ads. A gente vai ter que pulverizar isso para as outras alavancas. Porque é assim que o mercado vai se comportar. E o cara que é profissional, ele vai fazer. Porque se eu não utilizar, eu vou ficar fora do jogo. E aí vai ficar caro. Exato. Vai ficar caro isso. Vai ficar caro. O valor que ele ia gastar só na publicidade, se ele diluir e utilizar para as outras alavancas, ele vai gastar talvez a mesma coisa e ter mais resultado do que ele usar em uma só, né? Exatamente. E aí, eu vou levantar uma bandeira aqui, que não é o ponto focal da nossa conversa de hoje, mas que dentro disso que a gente está falando sobre jornada de compra e tudo mais, é muito importante, que é continuar trabalhando muito forte nos clipes, que é uma forma de consumo de conteúdo, aonde o cara, quando vai tomar a decisão do que ele vai comprar, antes ele primeiro precisa saber o que ele quer. Então, a gente tá com essa exposição contínua, é sempre importante, é algo que não pode deixar de considerar, né? Mas eu acho que essa questão que você trouxe dessa mudança de como a gente pensa cupom é algo muito legal da gente ver começando a entrar dentro do Mercado Livre. Sim. Acho que você bem disse, né? Pô, Shopee era algo que tanto o Spike Day quanto o cupom já era muito nativo da plataforma, né? É como vem para o mercado. E aí, eu lembro de, pô, a gente, nessa época o Eric ainda era cliente, né? Não trabalhava com a gente aqui. De eu chegar e dar uma olhada na conta dele, que ele tinha um comportamento de funil de compra lá na Shopee, que é algo, né, visualmente apresentado como padrão da plataforma. E a gente via muito essa questão da adição do carrinho e uma baixa taxa de conversão. Então, é uma coisa que, por exemplo, como que Spike Day está impactando na taxa de conversão vertical das contas. A gente ainda não tem lastro suficiente para conseguir medir isso. Porque, lógico, a gente vem falando aqui que a gente está desde o 6/6 até o 12/12. Pô, 6 meses, Thiago, não tem lastro? 6 meses, mas não é 6 meses que todos os vendedores entram e aplicam e usam dessa Spike Day usando o ecossistema como um todo. E são datas que vêm escalando mês a mês, Isso. né? Então é Exato. até difícil você mensurar, né? E os Exato. 6 meses para o final do ano, ele tem muito mais datas comemorativas que acabam, exatamente. né, tendo colisão do que a gente pega o início do ano, E por aí exemplo. começamos a entender. Tá, legal, Thiago. Pô, você falou de 11/11, falou da Black Friday, 12/12. Como que também você ter 3 datas super importantes dentro de 30 dias impacta nessa questão, né? Então, é algo novo. A gente está ainda vivendo essa primeira experiência. Mas acho que é importante a gente já nessa primeira experiência tá tendo esse tipo de conversa para que daqui a um ano, aí como o Emerson bem falou, né? Conseguir mensurar. A gente vai estar trabalhando com isso de uma outra forma, né? Então, a gente vê já alguns comentários de estudos, pesquisas, falando que, pô, tem uma tendência da Black Friday ter sido mais baixa do que propriamente dito, né? Do que era o esperado. Por quê? Porque você teve uma força muito grande no 11/11 e isso pode impactar no poder de consumo. Vamos lembrar, né, gente? A gente recebe no dia 10, lá no dia 28 já tá todo mundo Duro. apertado, né? Não, e passou pelo 11/11, né? Exato. Então, é isso. Recebeu no dia 10, passou pelo 11/11, chegou no dia 28 na Black com o mês inteiro já rolando oferta, porque é isso, né? Então, pode ser sim que hoje a gente se depare num cenário, e aí, né, data de postagem desse podcast e gravação, obviamente, são distintas, né? A gente ainda não passou pela data da Black,
mas que talvez a gente tenha um dia de Black Friday que não seja dos mais históricos que a gente já viu no comércio eletrônico nacional. Mas a gente tem que tomar em perspectiva essas outras questões, né? Mas talvez... eu sempre falo isso aí, o brasileiro ele adora estragar as coisas, né? Então, a Black Friday ela tem uma data. Sim. Certo? E aquela data é a data da venda. Só que o brasileiro começa a Black Friday em outubro, né? Uhum. E aí é pré-Black, é Black da Black. Esquenta Black. Esquenta Black. E aí vai... Cara, quando chega a Black já está mais enfraquecido esse negócio. E agora o Spike Day ainda mais. Então, quando a gente fala de Black Friday, no Brasil a gente não fala do dia da Black. Não. É o mês da Black Friday. Né? Então é uma... Então, assim, talvez, Thiago, com o Spike Day, que foi fortíssimo, mais a Black, talvez, na minha visão, nós tenhamos a melhor Black de todas. Percepção do melhor novembro, né? Melhor novembro de todos. Melhor novembro de mas todos. Mas talvez, certamente, não a melhor data de Black. Sexta-feira. Exatamente isso que eu tava querendo trazer. Mas sabe o que eu acho que o 12 do 12 ele vai trazer um público diferente? Porque, por exemplo, na Black, geralmente as pessoas deixam para comprar as coisas para si. Geralmente. Coisas mais caras, ticket mais alto. Eletrônicos. Né? Isso. E pro 12 do 12, eu acho que o pessoal vai deixar para comprar mais presentes por causa do Natal. Eu acho que essa é uma mudança importante. Eu acho que a intenção de compra ainda vai estar alta até o dia 12 do 12. Sim. Porque, então eu vejo que ali, e assim, vamos ver, historicamente o brasileiro deixa para comprar tudo em cima da hora. E o em cima da hora dele vai ser o 12 do 12. Por quê? Porque ele vai ter ainda 10 até 15 dias de entrega. Então, quem compra para receber em lugares que são mais longe, vai ter até 15 dias para ser entregue o produto. Então, não vai ter atraso e talvez chegue no prazo do... Vamos falar do vendedor que utiliza Fulfillment, todo o ecossistema do Meli. E também vai ter aquele cara que utiliza o Flex. Que o cara, ele recebe no outro dia, sabe? Então, assim, tem muitos sellers que ainda não utilizam o Flex. O Flex está liberado no Brasil todo. Porque aí o seller vai plugar ou a gente passa uma recomendação. Pô, faz o estudo, vê se faz sentido. Às vezes o cara mora numa cidade grande, talvez interior ou cidades pequenas, talvez não faça sentido ter o Flex. Mas talvez em outras cidades um pouco maiores, não igual São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, que o Flex é muito forte, mas talvez há a possibilidade de ele ativar isso e ele mesmo fazer a própria entrega no próprio raio que ele delimitar perto da empresa dele. Né? Então, assim, eu vejo que é um ponto estratégico que ele pode liberar naquele dia para ele ter um diferencial do mercado. Então, assim, são alguns pontos que dá para ir levantando que ele pode utilizar, que talvez na região ninguém utilize. Eu penso muito nisso que você falou sobre a questão de como funciona, né, a Black para o que você vai comprar, né? Então, eu entendo que a Black hoje ela é ou uma compra intencional, na qual você passa o ano planejando para que você vai monitorando o preço, vai acompanhando o mercado para que na Black Friday você tome uma decisão. E aí a decisão pode ser, vou comprar na Black ou não vou, e aí compra num outro momento e beleza. Porque às vezes não vai chegar ali na oferta que você estava buscando e tudo mais. Ou o outro lado é a oportunidade. Então não é, ou é uma compra hiper planejada, ou é uma compra sem planejamento nenhum. Um impulso. É aquele negócio que, né, pô, entrei no shopping... E aí o shopping é uma boa pra gente exemplificar isso. Você sabe que eu nunca comprei nada na Black. Nada? Eu nunca comprei. Nossa, tá moscando, hein, velho? Então, eu nunca comprei. Mas dessa vez, eu coloquei um produto no carrinho e deixei lá. Falei, se vier um cupom especial... O Emerson tá deixando o ads do cara. Aí, ó. O cara que tá bagunçando as campanhas. Mas é porque, claro, a gente entende como a mecânica funciona e tal. Claro. E dessa vez eu coloquei. Eu falei, não, eu quero... Se rolar um baita desconto de verdade, eu entro nessa jornada aí a primeira vez. E isso é uma questão de comportamento mesmo. Né? Mas eu acho que esse é o ponto. Eu acho que talvez o seller não esteja preparado para esse assunto, mas ele tem que entender o comportamento de compra das pessoas que estão comprando na loja dele. Então, assim, eu tenho que ter várias ofertas... E aí vamos já para planejamento estrutural, mapeamento de loja, de que ele tenha várias ofertas, que ele entenda o comportamento de cada um. Até a questão de cupom, minha página, uma série de fatores que ele tem que entender o comportamento de compra das pessoas para que ele tenha a melhor oferta no melhor momento. Você não acha que, assim, a gente sempre defendeu isso, né? Mas é algo que eu vejo, sim, Erlon. Você não acha que agora... O seller ele está sendo forçado, né, a se especializar mais
e utilizar mais as alavancas? 200%, Emerson. Eu acho que assim, sempre foi assim. O cara que não usava o ecossistema do Meli sempre ficava para trás. Mas ainda assim tinha lá o cara preguiçoso Botava Que ainda grana no vendia. Eds lá. que o cara conseguia. Eu tô vendo assim, vejo mesmo um comportamento de que, cara, se você não entrar para parada de afiliado, se você não entrar para parada de cupom, se você não tiver uma estratégia de antecipação, se você não prestar atenção nessas coisas, você não vai surfar essa onda como Ô, surfava Emerson, mais, né? Eu acredito fortemente nisso que você está falando, porque com o Ads Group, por exemplo, dentro da publicidade, da modificação que o Mercado Livre fez, ele está fomentando exatamente isso. Então, o cara que tem um curvado, ele que vende muito bem, ele pode ter um produto agrupado com um curva C. Então, esse cara ele pode ficar extremamente caro dentro de publicidade por causa desse Ads Group. Então, esse cara que não utiliza os mecanismos orgânicos que a plataforma está fomentando, esse cara ele pode até hypar, mas vai ficar muito caro para ele. Bom, na questão do ecossistema, né, do Mercado Livre, tem que entender essa conexão que o Mercado Livre está trazendo agora que não tinha anteriormente. Então, como a gente falou, a questão do Minha Página, né? O Seller antes ele tinha ali um incentivo para fazer publicidade no Minha Página, antes mesmo do... Ele trazia seguidores, mas, por exemplo, eu que seguia a loja do Emerson, eu não conseguia mais achar a loja do Emerson, né? Um questionamento que a gente trouxe para o próprio Mercado Livre na Sim. época, eles não tinham pensado nisso. Então, agora, por exemplo, a gente tem do Minha Página, o Minha Página sendo ali um canal para você utilizar o canal de transmissão, né? Ele sendo algo relevante para você ter seguidor, porque o seu seguidor é para quem você vai mandar a transmissão. Então começa a se conectar e fazer sentido também você usar todas as alavancas, porque uma coisa vai levando a outra e eu sinto que não havia tanto essa conexão anteriormente. Eu acho que era pior ainda o fato de o pouco que se tinha não trazia métricas. Sim. Exato. Então, Sim. todo o esforço que você fazia, você não identificava media. se aquilo E aí- trazia resultado, né? Exato. Na realidade, era um grande movimento de massa, né? Então, tipo, cresceu o faturamento e taxa de conversão eram as métricas... Visita, faturamento e taxa de conversão. As 3 métricas chaves do vendedor. Olhava-se para isso. Aí agora a gente começa a desdobrar em muitas coisas. Então, a gente entra para, por exemplo, qualidade do anúncio. Cara, como é que você vai deixar teu anúncio no Spike Day e ter uma qualidade ruim? Você tem que monitorar isso todo dia. Você não pode correr o risco de chegar na data e estar com um anúncio que não está com uma qualidade boa e você perder tua exposição. A gente tem agora a questão também, né, que entra muito nessa questão das datas iguais, é que a gente tem o movimento do Mercado Livre de trazer os vendedores mais para perto, né, vamos chamar assim. Que é a questão do, cara, tem o menor preço aqui, que você vai ter a sua exposição mantida. Essa é um bom isso tema aí. também. Então, para mim ele está meio associado, porque quando a gente fala de Spike Day, eu estou falando, o canal A está fazendo ação, o canal B está fazendo ação. É isso. Como é que vai funcionar isso, né? Então, pô, se eu não tiver o menor preço aqui dentro do Mercado Livre, e aí, como é que vai ser? Eu vou perder exposição? Essa data vai ser pior? Vai ser melhor? Por isso que eu falo, a gente ainda está num momento de Transitório, né? desenvolvimento, de transição do como funciona isso. Porque ao longo do 6/6 até o 12/12 não tinha Muita essa coisa parada. mudou, né? Mudou isso, entrou novas ferramentas. Então aí começa a deixar o jogo um pouco mais interessante da gente poder usar o ecossistema como um todo, mas saber quando usar o ecossistema. Porque hoje a gente ainda tem um pouco desse movimento, né? Vamos atirar tudo para todo lado, porque Mas vamos você sabe tentar que eu dar estou certo. gostando desse nosso bate-papo aqui? Nós somos tidos como especialistas. E vou falar o português claro aqui, a gente podia estar cagando um monte de regra aqui. Exato. Não é verdade? A gente podia estar cagando um monte de regra aqui, falando... Faz isso, faz faz aquilo. isso, faz aquilo outro. E, na verdade, o que nós estamos fazendo aqui é uma análise... É um bate-papo, uma É um reflexão bate-papo, disso. é uma análise e por diversas vezes nós mesmos dissemos, olha, isso é muito novo, ainda não se tem os dados, a gente está fazendo tal coisa, está indo bem, tal coisa a gente ainda não tem certeza. Nós somos usuários extremos da plataforma. É isso. Nós temos mais de 500 clientes, eu nem sei quantos clientes. Simultaneamente, nós operamos mais de 500 contas simultâneas com os nossos clientes parceiros. Então, cara, dificilmente você vai encontrar caras que são que usam mais a plataforma como nós. E nós estamos vindo aqui dizendo, olha, a gente tem algumas certezas e muitas dúvidas. É isso. É isso aí. Exatamente. Certo? E tá tudo bem.
Talvez esse seja o melhor dos cenários. Eu né? acho que tá tudo bem, entendeu? Que o caminho é, nós estamos em desenvolvimento e, cara, vamos ser honestos, cara. É isso. Essa ferramenta mudou. Muito. Muito. Pouquíssimo tempo. Cara, sim. Sim, e é muito louco a gente acompanhar isso, porque eu lembro que eu ano passado voltei de viagem, tava de férias, voltei de férias, e aí caiu no meu colo, assim, tipo, uma semana que eu já vou lá de férias, de dar uma aula pro pessoal sobre minha página e cupom, né? Tava, tipo, tinha acabado de lançar. E, cara, o cupom era um negócio que Era bizarro. não tinha né? uso, ninguém usava. É. E você falava pros caras, usa cupom, não sei o quê. Você colocava o cupom, cupom lá, a gente colocava o cupom na imagem, lembra? A gente escrevia na imagem, assim, ó, use o cupom. Os caras não usavam, o cara comprava o produto sem usar o cupom. Era uma loucura. Como assim eu dou 5% de desconto, o cara compra no preço E ele cheio e não não quer. usa o cupom, velho. E aí é que a gente fala, pô, ninguém E no a gente Mercado já Livre trouxe até pensava feedback nisso. pro Mercado Livre. Eu lembro de uma Sim. conversa que a gente comentou da questão, ó, a gente tá fazendo ação com sellers, eles estão colocando, mas não tá convertendo. E aí foi até do Mercado Livre olhar pra gente e falar, vamos ver a posição do botão, onde tá, né? Trabalhar a parte visual para de fato ali o comprador identificar melhor essa questão. Então é algo que está se desenvolvendo. E aí aquele negócio que a gente sempre fala também nessa questão de novos lançamentos, né? E aí a gente fica naquela visão de... Não, quando o Mercado Livre traz uma alavanca, a gente tem que usar pra caramba porque o Mercado Livre quer incentivar. Mas, cara, olha que louco. Levou um ano e meio, o Mercado Livre conseguir acertar a mão no cupom e agora isso ser um fator que muda o jogo, Sim. tanto pré quanto pós. Por quê? Porque eles entenderam que eles estavam implementando uma alavanca que era um pedaço da estratégia. Se você não tem o Minha Página bem estruturado, Exato. não funciona o cupom. Porque o cupom é para quem segue, não sei o quê, não sei o que lá. Porque como é que você gera o cupom para um cara que você não sabe quem é? Ah, não, você põe o cupom na oferta. Ah, mas aí nem o cara sabe que ele vai ter essa informação. Porque não chega uma informação na notificação dele. Pum, você recebeu um cupom. Cara, agora não. Agora a gente recebe um monte, né? E mais do que isso, tem um trabalho também, né? Que aí entra com os afiliados, que é o afiliado trabalha em divulgar o cupom da plataforma. Pode ser o seu, pode ser o que a plataforma está disseminando de forma massiva, mas é um outro canal de comunicação que vai levar. E é exatamente o cupom que facilita a venda do afiliado. Porque o afiliado vai poder pegar e falar, cara, se tem um produto que está por esse preço, mas se eu usar esse cupom aqui, ele vai sair por tanto. Melhor preço dos últimos 24 meses. Acabou, velho. Isso é um canhão de vendas. Tem um insight de afiliados que vai valer um curso É bom, hein? aqui desse podcast. É mesmo? Manda aí, então. Se o cara, vamos falar assim, um cara que vende carro de direção, tá ligado? Sim. Ele vai lá e ele começa a conectar já influencers ou micro-influencers do nicho dele. Sim. Esse cara, ele lança a minha página dele lá. Essa é a minha página. E se você aderir a esses caras aqui, eu vou te dar um cupom diferenciado aqui. Sim. Esse cara, ele vai ter um fluxo absurdo dentro de uma data dupla. Sim. Porque ele vai fazer uma estratégia de marketing de afiliados, onde ele vai soltar simultaneamente todo mundo falando da loja dele ou daquele produto que ele tem uma alta margem, um produto que ele tem um estoque alto, para que naquele dia, naquele horário, todo mundo solte isso dentro de uma rede social. Ou no TikTok, ou no Instagram. Imagina, um cara que ele é um influencer focado daquele nicho, divulgando o seu produto e você pagando ele dentro do Mercado Livre sendo um afiliado. Eu acho assim que é uma estratégia fortíssima lá no evento de afiliados. A gente foi no evento de afiliados, mas dentro do MLXP, eu conversei com afiliados que ele estava lá. Ele fazia afiliados para uma empresa de ferramentas. E ele falou, não, eu sou exclusivo dessa empresa de ferramentas e eu divulgo a empresa deles por dentro do Mercado Livre. E ele falou, para mim funciona muito, porque olha aqui, ele mostrou o painel dele. Nos últimos 30 dias eu fiz R$9.000 só com essa empresa. Mas você percebe que o seller não está preparado? Por isso que eu falei, vale um curso. Eu tô falando bobagem. Cara, você quer uma O cara- outra... São insights o pro cara cara não pensar. está preparado para uma parada dessa. Porque nós estamos falando, Thiago, de negócios diferentes Total. que estão se fundindo. Sim. Então, antes o cara era vendedor de marketplace. mercado Aí tinha mudou o cara, ele tinha o site próprio, certo? O outro cara vendia pelo Instagram. E o outro vendia pelo Instagram usando influenciadores.
Uniu tudo. Uniu tudo. Agora, o cara tem que ser um gestor de tráfego, certo? O cara tem que ter afiliados. Gestor de influencers. Gestor de influências. Marketing. Então, assim, boa parte dos vendedores ainda, é claro que cabe a nós, né? Mas o cara não está preparado. Então, mas eu acho que talvez seja exatamente isso, né? O mercado vai se atualizando, o setor vai mudando e a gente tem que estar pronto para desenvolver departamentos dentro da empresa, né? Então, o marketplace, em teoria, no conceito original da coisa, era o responsável por trazer audiência. Essa era a lógica da parada. Vou botar nessa plataforma aqui, porque é ele que vai trazer audiência e eu trago o produto e vendo. Vende sozinho. Vende sozinho. E aí, por exemplo, hoje, com o insight que o Eric deu, por exemplo, da parte de brand, pensando em dados comerciais, talvez você tenha que ter um departamento de marketing pro teu negócio que opera dentro do marketplace. Tipo, é algo, não tô falando nada de novo, é meio beabá isso, mas é muito difícil você entrar num e-commerce e falar, quem é teu marketing? Não tem, o marketing é o cara que faz o bagulho da rede social e posta lá a fotinho, Feliz Dia das Mães. No teu estrategista. Né? Ele não tá focado em, tipo, não, como é que eu vou conectar todas essas ferramentas que a gente tem junto com a minha campanha e qual a história que a gente vai contar. É por isso, veja, vou conectar com uma parada aqui que está fora do contexto. Boa. É por isso que nós defendemos como metodologia central a gestão de processos. Perfeito. Por quê? Se a gente tem uma boa gestão de processo, você não precisa ser um especialista em todas as coisas. E nem vai ser, né? E nem vai ser. Não. Então, se você tem um processo para captação de afiliados, se você tem um processo para gestão de publicidade, você tem um processo para entrar nas centrais de promoção, você tem um processo para cupom de desconto. E é aquele negócio, não importa quem vai fazer. Não importa quem vai fazer, o processo está escrito, está determinado e é feito. É isso aí. Certo? Então, assim, vou defender o nosso jabazinho aqui, mas nós somos uma das únicas empresas do país, se não a única, que defende a questão da gestão e do processo. Porque a gestão e do processo pode vir, Thiago. PGD. Pode vir a mudança que for. Sim. Exato. A gente vai se adaptando a ela e nós vamos tendo algumas incertezas, é verdade. Mas os pilares estão sempre lá. No fim das contas, volta para casinha, É isso. planeja, entende isso. o desafio, detalha como vai fazer para chegar onde a gente quer e monta o processo. E monta o processo para fazer. E valida, revisita, e aí Sim. até chegar. Exatamente. Então, assim, você aí que está vendendo no Mercado Livre, está vendo todas essas mudanças acontecendo com muita energia, entenda que você não precisa sair que nem um macaco com a metralhadora na mão atirando para todo lado. O que você precisa é botar a bola no chão ali, planejar as suas ações, o que eu sempre falo, né? Listar todas as alavancas do Mercado Livre, listar. Você sabe quantas tem? Você tem todas listadas? Para cada uma delas, você já criou um processo mínimo? Eu duvido que tenha, cada dia tem uma nova. Então, mas a cada vez que surge uma nova, a gente não Exato. atualiza protocolo de lançamento e tal, não sei o quê. Cara, Ó, tem duas novas que ninguém tá usando. fala aí. Oferta relâmpago de minha página e o Stories do minha página. A Ninguém tá história é usando. forte, hein, cara. Ninguém tá usando. E eu ia Esse até negócio falar vai isso. bombar, hein, velho? Eu ia até falar E, isso. assim, Esse negócio tem os do- sellers já estão trabalhando, mas assim, 99% nem viu que tá ativo na plataforma. E aí é o tipo de coisa que, quando saiu a minha página, saiu ali próximo, cupom minha página Eclipse. Exato. O que falavam não, porque quando tiver o Eclipse dentro da minha página, aí o jogo muda. Aí vai ser diferente. E agora a gente tá começando a ter isso de fato, funcionando do jeito que deveria, né? Então passa por essa etapa de implementação e agora entra para funcionar de fato. Mas eu acho que assim, só uma coisa que eu queria trazer pro pessoal que tá escutando a gente, que tá vendo a gente, é que eu espero que esse não seja um podcast ansiolítico. E não é nossa intenção fazer com que vocês fiquem desesperados. É pelo contrário, é mostrar as possibilidades, botar a bola no chão e seguir o que o Emerson falou. Volta para casinha, planeja, monta o teu processo e define qual é o teu objetivo. E aí isso vem também muito da gestão, né? Que a gente faz, inclusive, tô com saudade dessas planilhas que a gente tinha, Emerson, da gente fazer a nossa planilha de diagnóstico para avaliar a evolução do me propus a fazer isso, como é que foi? Cheguei, não cheguei? Ele não tá sabendo ainda. Emerson. Então, tem novidade. Vocês fazem reunião sem mim, é complicado. Mas assim, é um negócio que de fato essa questão de mostrar a progressão, entender que tem um todo, mas que, pô, agora eu vou fazer esse,
agora eu vou fazer aquele, agora eu vou fazer aquele, que não precisa ser tudo ao mesmo tempo. Ah, porque isso, senão... porra, Thiago, você falou é muito foda. Então. É muito bom. Sabe o que é? Independente da planilha, né? Porque a planilha é para quem está conosco mais sim. próximo, E né? na realidade eu fui falando e eu relembrei, assim, fui vendo as coluninhas avançando. A planilha é uma planilha de diagnóstico, né? Que a gente chama de diagnóstico 360, onde obrigatoriamente, minimamente uma vez ao mês, você vai passar por todos os pontos chaves do seu negócio e vai avaliar quais você vai desenvolver, quais você vai jogar para frente, quais você já fez, e com isso você vai medindo a sua evolução no negócio. Mas eu acho que independente da planilha, o vendedor, o seller, ele tem que ter essa questão de, na minha visão, que é uma questão de progresso. Sim. Então são duas coisas, né? O incômodo contínuo, né? Que eu falo, né? Tem que ter o pavio curto para os problemas, né? E o progresso contínuo. Sim. Sabe? Então, pô, e aí entra uma parada que eu aprendi que meio que mudou a minha forma de ver as coisas, como eu resolvo meus problemas. Porque, assim, como empresário, e como todo empresário, não é privilégio meu, tem um monte de problema. Né? A gente tem um monte de problema, tem um monte de desafio. E aí eu aprendi, cara, que a gente tem que aprender a empilhar os problemas. É verdade. E esse empilhamento de problema, e o termo é esse, é como se eu estivesse colocando um livro em cima do outro, um problema em cima do outro, e com isso eu vou decidir qual eu vou ler primeiro. Qual é o primeiro problema que eu vou resolver agora? E porque nem sempre as resoluções têm o mesmo tempo, né? Exato. Tem coisas que têm um vão processo andar em de paralelo. mais longo e você não vai conseguir resolver. Mesmo que você faça, você pegue ela primeiro e faça tudo que você tenha para fazer, não necessariamente você vai conseguir finalizar aquilo, porque pode depender de outras pessoas, pode ter uma burocracia, mas com isso você vai conseguindo se manter com o pé no chão de que, não, beleza, isso daqui tá empilhado e eu sei que eu tenho que, algum momento, pegar esses caras aqui para ler. Eu vou fazer esses dois caras ao mesmo tempo, eu vou ler esse e depois esse e tal. E aí eu acho que quando você... Por isso que eu estou falando, quando você lista todas as alavancas, porque é o que você falou, vai dar ansiedade na galera, é uma porrada de coisa para fazer aqui. Então, cara, lista tudo, vê o que está mais fácil de você fazer, o que você pode desenvolver com o tempo e você vai empilhando. É um 80-20, né? Você tem que olhar o que vai gerar o mais resultado naquele momento, claro. Tem que focar naquele. E empreender, cara, é uma jornada longa. É um erro muito grande, e eu vejo muito acontecer, a gente achar que em 2 meses nós vamos estar... Porra, o meu negócio tem que estar voando em 2 meses. Cara, isso é uma construção de vida. Exatamente. É verdade. Um negócio deve ser uma construção de vida. Deve ser um negócio de longo prazo, onde tudo bem, algo que você considera muito importante não está pronto agora. Sim. Quantas vezes a gente já discutiu... Os dois aí vêm aqui, não, porque tem que fazer não sei o quê, porque... Porra, cara, tá bom, mas... Não é agora. Não vai ser agora, velho. Ótimo que você tá levantando esse tema. Puta, que legal, mas não é agora. Mas não dá, Né? Então, E aquele negócio, né? Dizer não é mais importante do que dizer sim, né? Mas é muito mais. Muito Mas mais. um ponto que eu gosto de trazer nos onboards e nas reuniões com os sellers é exatamente isso, que o crescimento ele não vem de saltos gigantescos. Ele vem de pequenas ações feitas repetidas vezes. Porque assim você consegue fazer o quê? Você consegue evitar erros repetidos com o diagnóstico, que a gente estava mapeando. Você consegue ter menos perda de dinheiro, e talvez em questão de publicidade. E você começa a ter uma visão do todo do seu negócio. Porque às vezes o cara vem e chega, acha assim, pô, em 2 meses eu vou estar voando lá, faturando o dobro do que eu estava. Mas assim, será que se você dá o salto do jeito que você quer, você tem suporte para segurar isso? Ou se a gente dobrar o seu faturamento, você pode quebrar porque você não vai ter estoque. Aí a gente vai ter um outro problema, porque a gente vai ter que começar do zero tudo de novo. Você vai dar tudo ruptura de estoque na sua empresa. Então eu vejo que... Eu aprendi muito isso com você, Emerson, que é essa questão de precisamos empilhar e precisamos resolver problema por problema. Por isso que eu falo para os sellers, encontro a encontro, reunião a reunião, semana a semana, para a gente resolver esses pequenos problemas. Porque se você está errando lá e nem colocar a central de promoção no seu anúncio, imagina o que deve ter ainda que eu nem consegui ver, nem consegui enxergar ainda dentro da sua empresa. Né? Então, assim, eu acho que realmente não existe essa questão de
nossa, eu vou dar um salto gigantesco e tô voando daqui 2 meses. Eu concordo Se com o cara tá sua pensando assim, visão. ou ele não tem muita consciência do Exato. negócio, ou ele tem muita certeza do negócio e tá planejando que em 2 meses ele ia fazer algo incrível, né? É dos dois pontos. Mas não... Mas não. Ó, por é exemplo, exceção. Na consultoria, só teve um cara que aguentou isso aí. Só. Você sabe quem é. Só um cara que aguentou triplicar faturamento e manteve estoque e tá voando até hoje. O resto, quebra. É. O resto não e aguenta. aí, essa é a questão, né? A gente conversa bastante também internamente, né? Sobre qual é o nosso papel como consultor, né? Nosso papel como consultor é entender o objetivo do cliente e direcionar ele para a realidade dele. Exato. Porque o cara chega, quero vender mais. Pô, legal, vamos vender mais. Não, pô, não tá dando certo porque meus anúncios estão posicionados. Pô, 20 e tantos anúncios na primeira página. Cara, o problema não é esse. A gente precisa ajustar isso para conseguir fazer aquilo, para dar aquele próximo passo. Então, essa questão de você ter o seu desejo é muito importante, mas conseguir enxergar quais são os passos que a gente tem que dar para chegar lá é o fundamental. E aí volta no que a gente tá... O que foi? Não, eu me lembro, porra. Eu me lembrei no caso daquele cara que... O cara queria fazer uma consultoria com a gente. Foi desse caso mesmo que eu me referenciei. É mesmo? É. O cara queria fazer uma consultoria com a gente e o cara não tinha dinheiro para pagar a gente. Né? Então ele não tinha grana para pagar. E tá tudo bem ele não ter a grana para pagar a gente, mas não tinha. E aí o que ele falou? Olha, eu vou arrumar dinheiro com o meu cunhado, com não sei quem, mas eu vou fazer com vocês a consultoria e tal. E eu já tava meio estranho esse negócio, né? E aí, beleza, ele me ligou todo feliz um dia e falou assim, cara, consegui a grana para fazer a consultoria com vocês. Na realidade, não. Na realidade, ele começou a falar comigo. E aí ele me ligou, tipo, vamos avançar. Eu fiz uma reunião com o cara, vamos avançar, fazer um negócio. Aí o cara na reunião me falou uma coisa, eu fiz assim, acho que tem algo errado aqui. Mandei mensagem para Emerson, esse cara veio e me falou isso. Aí pode seguir essa história. Não, então, aí ele, consegui a grana e tal para fechar a consultoria com vocês e é o seguinte, hein? Daqui 2 meses eu quero estar faturando 1 milhão. Aí eu falei, 1 milhão? Falei, meu irmão, mas você não tem o dinheiro nem para pagar a consultoria. Para vender 1 milhão, você precisa ter 500 mil, 600 mil de produto ou mais. Você tem essa grana? Não. Falei, então, parceiro, você acha que você está olhando uma realidade paralela aí que não existe. Então, como consultoria que você falou, eu acho que cabe a nós também colocar o cara. Talvez o seu negócio, como foi com a Cláudia lá, o seu negócio não seja vender mais, o seu negócio seja vender melhor. Mandei mensagem para ela. Mandei uma mensagem para ela. Eu falei, sua margem está caindo de novo. Começa a escalar, ela, né? não, é de propósito, porque eu tô não sei o quê, não sei o que lá. Tá, entendi. Tô sabendo. Então não é só assim, querer vender mais. E essas datas, elas, trazendo para o tema aqui, elas são perigosíssimas. Elas te induzem a algo que não necessariamente é o melhor para você, né? Exatamente, é isso aí. Então são datas super importantes que a gente tem que utilizar para potencializar o nosso negócio. A gente tem que surfar a onda da audiência, que é muito forte. Sim. Mas, de Sempre novo olhando pra aqui, margem. querendo ser o chato, sempre olhando para a margem, olhando para a saúde do negócio. E até aquele negócio, né, cara? Tem muita gente que pega uma data comercial como essa e, queima o estoque inteiro. E aí no pós também tem uma ruptura. E aí, no fim das contas, quando você vai ver o total, não adiantou em nada, né? Porque vendi muito numa data e fiquei um tempo sem vender. Então tem que ter essa inteligência de saber qual é o jogo que a gente vai jogar e ter essa questão de que uma coisa que o Emerson sempre fala também, eu acho muito importante, é a gente entender que quem dá as cartas do nosso negócio somos nós, né? Então o Marketplace está falando lá que Black Friday você tem que usar, o melhor momento do mundo. Se não fizer sentido para você, você não tem que entrar. Você tem que saber que quem manda no jogo Exatamente. é você. Você é o dono do seu negócio, né? Você que decide o que é o Isso é melhor muito para você e o importante. seu negócio. E por último, o Emerson falou sobre uma questão, né? Trazendo essa questão do empilhamento. E aí eu vou trazer um conceito de algo que a gente leu recentemente, o Emerson leu, me indicou o livro, eu li, que é da gente começar a trocar a ideia de ter a lista de tarefas por lista de sucessos, né? Puta, isso é Então, muito legal. você ter essa questão de ter uma lista de sucessos e usar essa lista de sucessos como essa sua pilha de livros, vai fazer que você saiba para onde você quer ir. Aí o que você precisa fazer para chegar até lá, aí você
pode fazer por conta própria, pode contar com outras pessoas, buscar conhecimento, mas você já sabe aonde você quer chegar. Eu vou trazer aqui um contexto que você está Claro, falando, né? vai lá. Porque às vezes quem está nos ouvindo não teve a oportunidade de ler o livro que nós lemos, A né? gente pode deixar uma recomendação. Vou fazer um link de afiliado e colocar na descrição. Vamos fazer um link de afiliado. Será que dá? Deve Eu acho dar, que né? deve dar. E esse livro ele fala, né, que você tem que listar todas as suas tarefas. Isso é incrível, mas isso vai te trazer muito trabalho, basicamente. Exatamente. Estou fazendo um resumo simplório aqui, faz um tempinho que eu já li também. E aí, até fiz uma palestra, né, numa das palestras, uma palestra que eu fiz para o Mercado Livre, eu trouxe isso, né? Que você lista as suas tarefas, isso é ótimo, vai te colocar na direção e tal. Mas melhor do que você listar essas tarefas, de todas aquelas tarefas que você listou, que você tem que fazer para chegar no seu objetivo, você vai separar, que são a lista de tarefas de sucesso. Ou seja, quais daquelas todas que você listou vão mudar o jogo do seu negócio. E aí eu não vou lembrar, vou pedir para o Thiago falar de novo, né? Outro dia numa aula eu falei e não acertei, então vou pedir para o Thiago falar de novo. Pega a foto e leia, Thiago, por favor. Porque assim, cara, essa frase é capaz de mudar a sua forma de ver as coisas. O que esse livro traz, assim, esse livro foi muito importante para mim, esse livro se chama A Única Coisa. Cara, tem que ler esse livro. Esse livro é incrível. A frase é a seguinte, gente. Qual é a única coisa que posso fazer de modo que a fazê-la, todo o resto se torna mais fácil ou desnecessário? É simples assim. Anotou a senha aí? Anotou? É. Então, qual é a única coisa que eu devo fazer, que vai tornar, que ao fazer, que vai tornar todas as outras desnecessárias ou mais fáceis ou desnecessárias. mais fáceis ou desnecessárias. Acabou, meu irmão. É, isso daí. Empilha tudo, todas as tarefas, Olha pra decide quais isso. são as tarefas de sucesso e marcha. Caramba, deu duas aqui que valeu o curso, hein, velho? Não é? É. Bom demais. Mano, esses episódios tá quase uma pós-graduação, hein? Você vê? Tá bem legal, né? Tá top. Eu tô curtindo demais fazer isso aqui. Tá muito legal. É, muito bom. Bom, galera, chegamos ao fim de mais um podcast, o ECF Cast, que é o nosso novo nome. É. E vai ser esse mesmo, bom ou ruim, mas eu gostei. Eu acho Não, que é bom, já até pensei no logo. Já Aí, pensou? já. a Estamos gente aqui definiu fazendo hoje. nada, né? Só fazendo um podcast, eu já fui matutando aqui. Vai ficar bom. Boa. Elon, obrigado pela Obrigado participação pelo mais uma convite. vez. Valeu. Eric, Valeu, obrigado. Chico. Hoje você mandou bem, hein? Hoje você bom, falou uns hein? negócios aqui que depois eu vou assistir e vou anotar. Eu vou Muito vou bom. reassistir também. Venha sempre com esses insights que hoje o negócio foi quente. Tiago, obrigado mais uma vez. Gente, queria agradecer aí, primeiro vocês terem aceitado essa pauta aí de última hora, que eu achei um tema bacana e importante. Acho que a gente fez um conteúdo fantástico. Acho que esse tipo de troca, assim, que é mais uma roda de conversa, é um bate-papo, acaba transmitindo muito como é o dia a dia de uma reunião nossa, na verdade. Né? É verdade. Então, assim, dentro da empresa a gente faz isso constantemente, porque para enfrentar os nossos desafios a gente precisa, né, trocar eles e tal, e ir pensando. O que eu ia pedir pro pessoal é para deixar o like, compartilhar esse conteúdo se você enxergou valor e acha que mais alguém pode se beneficiar com isso. É sempre importante você compartilhar coisas que são valiosas para você, para outras pessoas que você quer bem. Também deixar um hype, caso você tenha aí à sua disposição, que isso é sempre muito legal. Se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, que ali a cada 15 dias, uma semana, a gente vai ter um episódio novo aqui do ECF Cast. Muito bom. E Por aí eu último- quero que você coloca nos comentários aqui. Fala, pode falar. Não, só ia fazer um jabá por último, e aí mostrar a camiseta aqui, ó. Deixa o seu Eds com quem tem método, tá? Olha aí, olha aí. Deixa com a gente que a gente toca. É isso. Muito bom. Coloca aqui nos comentários depois se 12/12 é o novo Natal. Fechou? Valeu, obrigado, tamo junto e a gente se vê.